Amém. Exaltado seja o santo nome de Jesus. Eu sempre gosto de dizer, né? Exaltado seja o santo nome de Jesus. Eu gosto de dizer por quê? Porque a glória não é minha, a glória não é de ninguém aqui, a glória é dele. Aleluia. Ele é o único que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Aleluia. E eu sou muito grata a Deus por me tornar filha dele. Louvo a Deus todos os dias pela oportunidade que o Senhor ele tem me dado de estar na sua casa, lugar onde a gente aprende, lugar onde a gente escuta o que o Senhor tem para as nossas vidas. Peço aos irmãos que fiquem orando por mim. Esses dias a gripe me pegou, a gripe me pegou muito forte e quase que eu nem ia conseguir chegar aqui. Eu não sei nem como foi que eu consegui louvar. Mas eu louvo ao Senhor porque eu cheguei até aqui nessa noite. Os irmãos, se puder, por gentileza, tragam um pouquinho de água para mim. Eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia, Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, vamos ler do verso 14 até o 21. Só um momentinho, irmãos, enquanto vocês abrem a Bíblia. Glórias ao nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E a palavra de Deus, ela diz assim: por causa disso, lhe ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que vos conceda segundo as riquezas da sua glória, que sejais fortalecido com poder pelo Espírito no homem interior, para que Jesus Cristo habite nos vossos corações pela fé, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, possa ser capaz de compreender com todos os santos a qual é a largura e o comprimento e a profundidade e a altura, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é capaz de fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse seja a glória da igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Amém, glória a Deus. Segundo, nessa palavra, segunda oração, essa é uma oração que é a segunda oração que o apóstolo Paulo faz ao Senhor. E aí a gente vai ver que Paulo ele vai passar 3 anos em Éfeso, uma metrópole da Ásia Menor, onde tem cerca de mais de 300 mil habitantes, uma cidade totalmente idólatra, onde tinha lá nessa cidade o templo da deusa Diana, que era a deusa dos Éfesos, e sem recursos nenhum, os recursos que a gente tem hoje. Paulo vai para essa cidade e em 3 anos o Evangelho impacta aquele lugar. Aleluia. Exaltado seja o nome de Jesus. O Evangelho impacta de uma forma tão tremenda naquele lugar que a idolatria começa a recuar. Mágicos começam a queimar os seus livros em praça pública. Aleluia.
E aí a gente vê o quanto Deus ele tem operado naquele lugar na vida de Paulo. Porque o Senhor, Ele chama aquele que é improvável para que eu e você veja a glória de Deus seja manifestada através da vida dele. E aí diz em Atos 9 que a palavra de Deus ela prevalece na cidade e com toda a província alcançada, igrejas elas são implantadas nas cidades. E aí a gente sabe que tem a igreja de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Colossos. E aí, depois disso, Paulo agora está se despedindo dessas igrejas e está arrumando para ir para Jerusalém, onde lá ele levaria oferta aos povos da Judeia. E no caminho, no porto de Mileto, Paulo ele se reúne com os presbíteros das igrejas de Éfeso. E quando ele se reúne, eu achei essa parte tão forte, porque muitas vezes a gente não entende o nosso chamado. A gente às vezes pensa que vai ser tudo flores. A gente pensa que vai ser fácil. E quando a gente chega aqui, a primeira coisa que a gente diz: eu quero servir, eu quero fazer, bota meu nome na lista, eu vou varrer, eu vou passar pano, eu vou estar todas as quinta-feiras no culto de oração. Mas quando a gente começa, a gente quer parar. A gente não quer continuar porque é muito difícil. Mas aí Paulo, ele se torna o nosso exemplo. Porque quando ele se reúne com os presbíteros da igreja lá no porto de Mileto, ele diz assim: olha, o Espírito Santo me assegura de que eu enfrentarei pela frente cadeias e tribulações. Mas em nada considero a vida mais preciosa para mim mesmo. Portanto, eu que complete a minha carreira e o meu ministério no Senhor. E é isso que o Senhor ele fala para mim e para você. Olha, o mais precioso é você completar a sua carreira, porque há um galardão no céu que me espera e que espera. Exaltado seja o santo nome de Jesus. E aí Paulo chega em Jerusalém e é preso. Paulo ele é preso porque conspiraram contra ele para matá-lo. E quando Paulo ele é preso, ele pede para ser transferido, porque ele, como cidadão romano, ele pode ser transferido de prisão. E aí Paulo ele é transferido deixa eu ver aqui. Ele é transferido para Roma. E então ele chega em Roma algemado. E nessa prisão de Roma é onde ele começa a escrever a carta para Éfeso, para os Efésios, né? E nessa epístola dos Efésios, a gente encontra um registro de 2 orações. No primeiro capítulo, há uma oração por iluminação. E no terceiro capítulo, uma oração por capacitação. Irmãos, eu não tenho dúvida que ao se colocar de joelhos, ele alcança as nações celestiais. Porque mesmo preso, ele não olha as suas limitações. Ele estava em um lugar que os homens poderiam chegar para ele e dizer assim: olha, tu não pode se ajoelhar e ir para orar. Mas mesmo com limitações, mesmo preso, mesmo doente, mesmo chicoteado, ele dobrou os seus joelhos. E eu tenho certeza que ele alcançou naquele momento as nações celestiais, pedindo a Deus para que Deus pudesse capacitar a igreja. Exaltado seja o santo nome de Jesus. Oh, exaltado seja o santo nome de Jesus. E aí onde essa palavra diz assim: olha, por essa causa eu me ponho de joelho. Porque, irmão, naquela época os judeus eles não oram de joelho. Os judeus eles oram em pé, porque eles têm o entendimento que ele em pé, ele está exaltando ao Senhor. Mas só que quando há algo que precisa ser orado, que você vê assim: olha, não tem mais jeito, não tem mais solução para nada, eu vou ter que me humilhar, eu vou ter que dobrar os meus joelhos e pedir ao Senhor. E foi isso que Paulo fez. Paulo dobrou os seus joelhos. E a palavra de Deus é assim: por essa causa eu me ponho de joelho. Aleluia. E remetendo a tudo que Paulo escreveu até agora,
No capítulo 1 fala que Paulo, no capítulo 1, ele fala do plano de Deus para a nossa redenção. O Pai nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Eu e você somos escolhidos dele. Aleluia. Antes desse mundo existir, antes dele dizer, olha, haja luz. Aleluia. Antes dele dizer sol, antes dele dizer dia e noite, eu e você já éramos escolhidos dele. Glória a Deus. E aí, o Pai nos escolhe em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Mostrou como o Espírito Santo nos foi dado como selo, como propriedade de Deus. E nos deu o penhor do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. E aí a gente vê que ele orou para Deus, no capítulo 1, para que Deus abrisse os nossos olhos espirituais. Para que Deus abrisse os olhos espirituais da igreja. Para que ela entendesse a sua herança e o seu chamado. Aleluia. E o poder que está à sua disposição. Glória a Deus. Louvado seja Muitas vezes a gente não sabe o poder que está à nossa disposição. Amém. Muitas vezes a gente não consegue compreender. Sabe por quê? Porque o tempo todo o inimigo ele quer colocar coisas para a gente fazer e aí a gente não para escutar, para ler a palavra, para orar. E você sabe de que forma a gente tem esse acesso? Dobrando os nossos joelhos. E aí, também no capítulo 2, ele retrata para nós como estávamos mortos em Deus e Deus nos deu vida. Ele retrata para nós que o pecado trabalha contra nós, mas Deus trabalha por nós. Deus está trabalhando também através de nós. Retrata como Deus, no seu plano eterno, juntou os judeus e os gentis em um só povo, em uma só igreja. E quando eu vejo aqui que ele juntou judeus e gentios, que é um só povo, ele juntou esse povo aqui, onde muitos dizem que não tem salvação. Tem salvação sim. Deus escolheu cada um de nós para levar o seu evangelho, para dizer que ele é grande, para dizer que ele é Deus. E tenha convicção que você é filho dele sim. Deus ele escolheu a mim, escolheu a você, não tenha dúvida disso. Eu já relatei aqui que antes, quando eu comecei a participar dessa igreja, eu tinha dúvidas. E aí eu tive um encontro com Deus nesse lugar. Não foi nesse prédio, foi em outro lugar, mas eu tive um encontro com Deus. E onde Deus ele se revelou. E ele disse, eu estou no meio desse povo. E eu disse, Senhor, eu quero fazer parte desse povo. Porque eu achava que tudo estava acabado. Eu disse, olha, não tem mais jeito para mim não. Então eu vou me lançar nesse mundão lá fora. E quando eu estava lá fora, nos bares, quando eu estava lá fora, eu escutava o Espírito Santo de Deus me dizendo, olha, aqui não é o teu lugar. Eu disse, onde é o meu lugar, Senhor? Como é que eu vou voltar para lá se eles não me querem? Ele disse, olha, tem um lugar lá na Avenida Caxangá, onde as pessoas que são chamadas de profetas estão exaltando e glorificando o nome, e eu estou dando resposta. Sagrado seja o santo nome de Jesus. Não tenha dúvida. 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 Faça a prova de Deus. Faça a prova de Deus. Pergunte a Ele. E Ele vai te responder. Ele é o único que pode tirar todas as dúvidas do teu coração. E aí a palavra de Deus, queria que os irmãos abrissem comigo Efésios, o 3 e o 10. Exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia. Glórias a ti, Pai. Aleluia. A palavra de Deus,
Ela diz assim: para que agora os principados e potestades nos lugares celestiais possam conhecer pela igreja a multiforme sabedoria de Deus. Aí eu fui ver o que era multiforme. O que é multiforme? Multiforme é como um verdadeiro arco-íris que desvenda as cores que está. É um arco-íris que nós somos a luz. Nós somos a luz. Imagina, você é a luz e Deus, ele é o arco-íris. Aleluia. E quando o arco-íris ele entra na luz, nos tornamos uma pessoa só. E isso é o multiforme de Deus, dessa forma. E aí eu vejo também que lá no versículo 12 diz assim: no qual temos ousadia e acesso e confiança pela nossa fé dele. Que fala que devemos ter ousadia. E aqui Paulo, ele teve ousadia para dobrar os seus joelhos para orar por mim e por você. Glória a Deus. E aí eu digo para você: por que a gente não tem ousadia? Por que a gente não se esforça para isso? O véu foi rasgado. Temos livre acesso ao trono do Pai. E aí eu fico pensando, quando eu li essa palavra, eu estava pensando o quanto é difícil dobrar os nossos joelhos. Porque eu acredito que, assim como eu, muitos de vocês passam por algumas situações. Eu não estou falando de situações corriqueiras da vida. Eu estou falando de situações internas, daquelas brigas internas, onde a gente diz assim: eu vou chegar em casa hoje, eu vou me sentar, eu vou ler a palavra, e a gente não faz nada disso. É verdade. A gente não consegue ver um sono pesado, aquele sono forte, que chega e diz assim: ah, meu Deus, eu vou dormir que eu não estou aguentando. Isso é uma batalha espiritual. Isso é que faz com que a gente não consiga prosseguir. Isso faz com que eu e você fique parado. Mas nessa noite eu peço ao Senhor que em nome de Jesus seja destruído toda intenção maligna contra as nossas vidas, para que esse povo possa progredir. Você pode dizer: eu não sou capaz, eu não sei falar, mas Deus capacita aquele que Ele tem escolhido. Exaltado seja o santo nome de Jesus. Glória a Deus. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o seu nome, para que vos conceda, segundo a riqueza da sua glória, que sejais fortalecido com poder pelo Espírito no homem interior. Louvado seja Deus. Paulo, com sua ousadia, ele vai fazer um pedido ao Senhor. E quando Deus ele faz esse pedido, ele diz assim: conceda, segundo as riquezas da sua glória. Segundo a riqueza da sua glória. E para a gente entender o que são a riqueza da glória de Deus, Deus ele tem atributos. Tem atributos que só Deus tem. Tem atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Tem atributos que Deus não reparte com ninguém, que são os atributos comunicáveis. Deus é autoexistente. Todo ser que recebe vida vem dele. Deus é imenso, Deus é infinito, Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é transcendente. Glórias a Deus. E tem atributos que Deus compartilha conosco, que são os atributos incomunicáveis. Deus é amor, Deus é verdadeiro, Deus é justo, Deus é bom, Deus é misericordioso. Aleluia. Atributos que Deus tem
e que nós podemos ter. E a glória de Deus é a somatória de todos esses atributos. E isso é o poder máximo de Deus. E é quando Paulo dobra os seus joelhos. Imagine, irmãos, você pedir a Deus, para Deus usar o seu poder máximo para responder essa oração. Irmãos, isso é de uma ousadia enorme fazer isso. Porque vocês conseguem compreender que tem processos nas nossas vidas que você vê que tem pessoas que já têm um caminho para percorrer. Sabrina já chegou na porta, mas eu só cheguei na metade do caminho ainda, mas Sabrina já está lá. Ela já alcançou mais do que eu. E aí Paulo dobra os seus joelhos para pedir ao Senhor que venha dar discernimento à igreja. Aleluia. Quando ele fala para pedir discernimento à igreja, é que a gente vem entender que já no capítulo 1, no capítulo 1, ele pediu para que Deus abrisse a nossa visão espiritual para que a gente pudesse ver e entender a glória dele, entender o quanto ele é grande, entender o que foi que eu vim fazer aqui nessa noite, o que foi que eu vim fazer aqui. Eu vim adorar aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Um Deus que é grande, que existe. Aleluia! Eu acabei de falar para vocês. Deus, ele é transcendente. Deus, ele é onisciente. Deus, ele é onipotente. Deus, ele é infinito. Aleluia. Quem pode comprovar que existe fim nesse mundo? Ninguém. Deus, ele é infinito. Deus, ele é grande. E aí Paulo, ele vai fazer 5 pedidos. E quando Paulo ele diz assim, para que segundo a riqueza da sua glória conceda que sejais fortalecido com poder mediante o seu espírito no homem interior. Poder. Que poder é esse? Esse poder não é conhecimento. Esse poder não é adquirido por teoria. Esse poder não é adquirido por técnicas. Esse poder é mediante o Espírito Santo de Deus. É Ele que dá poder. É Ele que reveste a igreja de poder. Mas como poder? Paulo responde na oração e ele diz: mediante o Espírito no homem interior. Não é coisa espetaculosa. Não é fogaréu. Não é nada planejado. Não é nada enfeitado pelo homem para que os homens sejam admirados. Não, é poder vindo diretamente do Espírito Santo de Deus, aquele que é derramado sobre as nossas cabeças, aquele que começa a agir no nosso homem interior. É isso que o Senhor está falando nessa noite. Poder no homem interior para uma qualidade de vida coerente ao Evangelho. É isso que Paulo está tratando. No livro de Atos fala que todo crente tem o Espírito Santo. Mas uma coisa é ter o Espírito Santo. Outra coisa, uma coisa é ter o Espírito Santo presente. Outra coisa é ter o Espírito Santo presidente. Uma coisa é ter o Espírito Santo. Uma coisa é ser cheio do Espírito Santo. Uma coisa é ter o Espírito Santo. E outra coisa é ser revestida do Espírito Santo. Aleluia. E em resumo, ter o Espírito Santo é a base da vida cristã. Glória a Deus, aleluia. É uma experiência que capacita Louvado seja o para o serviço e testemunho com poder de transformação. Aleluia. Paulo está falando aqui de poder. Não é poder que às vezes assim, derrama teu poder, Senhor, sobre nós, e a gente começa a falar línguas estranhas. Não. Ele está falando, derrama sobre ele poder para que ele venha a ser transformado. Derrama sobre ele poder para que ele venha a ser mudado. Aleluia. Derrama sobre ele poder para que ele abra seu coração e queira ser transformado. É esse poder que Paulo está orando para a igreja. Aleluia. Para que o Espírito Santo possa habitar em mim e em você. Glória a Deus. E dessa maneira que Paulo está orando para que o Espírito Santo nos revista poder para sair da teoria. É o que eu tenho falado. A gente vê os treinamentos, a gente vê os cursos,
A gente vê pessoas que estudam lá fora, mas a gente precisa de poder para sair da teoria. A gente precisa de poder do Espírito Santo para viver na prática. Aleluia. O Senhor, nessa noite, Ele diz: olha, para de tanta teoria. É muita teoria, é muito blá, blá, blá. É tempo de viver o que o Senhor tem determinado para as nossas vidas. O poder do Espírito Santo comece a habitar no nosso homem interior, para que eu e você abra o nosso coração e deixe o Espírito Santo de Deus transformar a nossa vida. Sem poder, igreja, sem poder, a igreja fica recuada entre quatro paredes. Sem poder, nós capengaremos na vida espiritual. Sem poder, não alcançaremos os voos das águias nas alturas excelsas. Aleluia. O Senhor, nessa noite, Ele diz assim: olha, eu quero que você voe nas alturas excelsas. Nessa noite, o Senhor está dizendo assim: eu quero dar discernimento a essa igreja. Aleluia. Mas para isso você precisa de poder de Deus, para que você possa alcançar os voos das águias nas alturas excelsas celestiais. Glória a Deus, aleluia. Exaltado seja o santo nome de Jesus. Bendito. Paizinho. Aleluia. E no versículo 17 a palavra de Deus diz assim: para que Cristo habite no vosso coração pela fé, a fim de estando arraigados e fundados em amor, habitar, para que segundo a riqueza da sua glória os concede sejais fortalecido com o poder do Espírito Santo do homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. No verbo habitar no grego tem duas palavras bem distintas, que é paroikel e katoikel. Paroikel é habitar, é o habitar de um turista. Você vai para uma cidade e aí você aluga aquele flat. Você paga para passar 2 dias naquele lugar. Você dorme naquele lugar. Mas você não pode mudar nada. Você não pode mudar móveis. Você não pode fazer reforma. Você não pode fazer nada. Porque aquele lugar não é seu. Você alugou para passar poucos dias ali naquele lugar. E quando você for entregar a chave, você tem que entregar o quarto, de acordo com como você encontrou. Mas o que Paulo está falando nessa palavra aqui, nesse texto que ele está lendo, ele está empregando o termo katoikel, que é habitar como dono da casa. Amém, glória a Deus. Que é ter a chave da casa. É habitar como alguém que pode fazer reforma na casa. O que Paulo está orando é que Deus possa habitar no meu e no teu coração. Dessa forma Ele seja dono da nossa casa, onde Ele alinhe o que for preciso alinhar, onde Ele expulse o que precisa expulsar, onde Ele faça a reforma onde preciso for, onde Ele mude os móveis se preciso for mudar, onde Ele transforme aquele lugar. Ele quer ser morador no teu coração. Glória a Deus. E a pergunta que eu faço nessa noite: exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Louvado seja Deus. É uma pergunta que eu faço para mim também. Jesus está se sentindo bem habitado no seu coração? Não me responde. Pensa. Essa casa, coração, está apropriada para Ele? Você já entregou para Ele todas as chaves? Tem áreas na sua vida que precisa de Jesus ainda? Tem? Tem áreas na sua vida que ainda precisa de Jesus? Estou falando de um Deus que é transcendente.
Aleluia. Estou falando do Deus que anda no secreto. Oh, Estou falando do Deus que está no oculto. Estou falando de um Deus que Ele sabe o que você está fazendo entre quatro paredes. Onde o seu pastor não está vendo, onde os seus irmãos não estão vendo, mas Ele sabe o que você está fazendo no oculto. E aí eu te pergunto nessa noite, tem quartos secretos trancados, a 7 chaves, que você diz, não, aqui comigo não. Tem? E aí a gente começa a refletir no que a gente está fazendo. E aí a gente começa a pensar no que a gente está fazendo. Porque às vezes a gente pensa que a gente está enganando o outro. Você está enganando a si próprio. Deus nessa noite Ele está dizendo, olha, entrega as tuas chaves, porque eu quero fazer mudança na tua vida. Aquilo que tu estás fazendo no secreto, eu estou vendo, eu não estou de acordo, e para que você tenha discernimento do Espírito Santo, há áreas na sua vida que precisa ser mudada, há áreas na sua vida que precisa ser transformada, e para que isso venha acontecer, você precisa receber poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E aí a gente entende que não é de todo jeito que recebe poder do Espírito Santo. Aleluia. Você pode vir para cá, falar, saber da Bíblia do começo ao fim. Se a presença do Espírito Santo de Deus não for presente, não vai valer de nada. As pessoas vão sair vazias. Aleluia. Nós precisamos entender que a gente vem para a igreja louvar ao Senhor. Como é que eu estou louvando ao Senhor? Eu estou dando o meu melhor? Eu estou me esforçando? Eu estou dando prioridade às coisas de Deus? Ou estou fazendo de qualquer jeito? O que é que eu estou fazendo? Igreja, para pensar. Há coisas nas nossas vidas que precisam ser mudadas. Chega, não é tempo mais de blá blá blá. Não tem tempo mais de dizer, eu vou fazer desse jeito, eu vou fazer do jeito que eu quero. Se você continuar desse jeito, você vai ficar nessas quatro paredes. Aleluia, Jesus. E não é isso que Deus quer para as nossas vidas. O que Paulo está orando é para que você entregue as chaves. Entregue a chave daquela área de sua vida que precisa estar debaixo do controle e do domínio de Deus. Glória a Deus. É preciso o poder de Deus para uma transformação. E o que o Espírito Santo de Deus nessa noite, ele diz assim, olha, entrega as chaves. Aleluia. Entrega as chaves e deixa comigo. Mas tu entrega mesmo essa chave. Tu abre o teu coração de verdade. Para que você venha ser remido pelo Espírito Santo de Deus. Tem que haver uma transformação. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Nessa parte, Paulo usa duas metáforas. A ideia de arraigados, de uma árvore com raízes profundas, onde o vento forte e açoito vai para lá e para cá. Mas você permanece fiel. E quando fala alicerçado, é de um prédio com colunas, alicerces fortes, que a tempestade vem e ele está firme. Onde a gente vê que o engenheiro ele não errou no cálculo. E Paulo está dizendo, meu Deus, nós precisamos de poder para viver e passar pelos problemas. E o que o Senhor diz nessa noite, olha, o véu foi rasgado. Você tem livre acesso para falar comigo. Você tem livre acesso para entregar todos os seus problemas. Que a nossa visão ela venha a ser aberta, que a gente comece a entender realmente o que é que a gente está fazendo aqui.
Que não é vir todo dia com a roupa, dos cultos domingo vir com a roupa diferente. O que é que eu estou fazendo aqui? E aí ali levar a palavra de Deus para quem precisa. E você? O que é que você está fazendo aqui? Louvado seja Deus. Estamos aqui para ser transformados. Aleluia. Estamos aqui de corações abertos para ser moldados pelo Espírito Santo de Deus. E o Senhor nessa noite Ele diz assim: olha, eu quero transformar a tua vida. Eu quero que você comece a entender realmente para que eu te chamei. Aleluia. Glória a Deus. Exaltado seja o santo nome de Jesus. Glória a Deus. O versículo 18 diz assim: a fim de poderes compreender com todos os santos a qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Para a gente que venha compreender que o que Deus ele está falando para as nossas vidas é que Deus ele quer que a gente viva em uma profundidade e amplitude no amor de Jesus Cristo. E é tão vasto. O amor de Deus ele é tão vasto. Ele é tão grande. O amor de Deus ele é transcendente. O amor de Deus ele é imenso. Por isso que estamos aqui nessa noite escutando. Porque as palavras elas não são minhas. Eu não tenho nada para dizer para vocês. Nada. E se vocês soubessem o quanto é difícil estar aqui neste lugar. Porque tem vidas sentadas aí que saiu de casa para dizer assim: Jesus, fala comigo. Aleluia. O quanto é difícil e o que Deus ele diz nessa noite. Você saiu de casa pedindo para Deus falar com você. E Deus ele diz assim: olha, para que sejas tomado de toda a plenitude de Deus, abre o teu coração. Abre o teu coração para o Senhor nessa noite. Para que o Senhor ele venha mudar o que precisa ser mudado. Aleluia. Para que o Senhor ele venha transformar as nossas vidas. Para que a gente venha ter experiências, para que a gente venha viver desse amor de uma forma integral. Deus ele quer que a gente viva esse amor de uma forma integral. Deus ele não quer que a gente seja um crente virtual. Deus ele quer o nosso ser por completo. Deus ele quer a nossa vida por completo. E o Senhor nessa noite ele diz assim: olha, eu não te quero pela metade. Aí você vai dizer assim: Sara, mas é muito difícil. Eu não quero entregar as chaves, porque eu não sei se eu vou conseguir viver sem isso. O Senhor nessa noite ele está dizendo: olha, eu quero transformar a tua vida. E tu vai viver coisas que tu nunca imaginou e nunca pensou. Mas o Senhor ele quer que você dê o primeiro passo. Exaltado seja o santo nome de Jesus. No versículo 19 ele diz assim: e conheceu o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. E o versículo 20 que também diz assim: ora, aquele que é capaz de fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Esse versículo ele afirma a infinita capacidade de Deus para realizar coisas incríveis. Além de nos lembrar que o seu poder opera em nós, para que possamos viver de forma plena e eficaz. Aleluia. Glória a Deus. A Ele seja glória na igreja, por Jesus Cristo, e em todas as gerações, Glória a Ti. para todo sempre. Amém. Amém. Mas ainda quero complementar com Efésios 4:13, que diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Jesus Cristo, para que não sejamos mais criança. Aleluia.
Glória a atiradas para lá e para cá e carregadas por todo o vento de doutrina, Glória a Deus. pela artimanha e astúcia dos homens que ficam à estreita para enganar. Antes dizendo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo. Aleluia. Cristo, Ele é a cabeça dessa igreja. Glória a Deus. Cristo, Ele é a cabeça desse povo. Glória a Deus. E o que eu digo para vocês nessa noite, entrega para Ele as chaves. Entrega para o Senhor nessa noite aquilo que precisa ser transformado na tua vida. Fica de pé, vamos orar nessa noite. Aleluia, Jesus. Espírito Santo de Deus, estamos aqui nessa noite, Jesus. Queremos te agradecer por tua palavra. Queremos te agradecer pela presença do teu Espírito Santo. Senhor Jesus, nessa noite eu quero te pedir pela vida daqueles que estão encontrando dificuldades na caminhada, para aqueles que têm andado desenganado, não sabem mais o que fazer. Espírito Santo de Deus, nessa noite vai tocando nesses corações. Jesus, eu quero te pedir nessa noite, vai derramando sobre a vida deles poder do teu Espírito Santo, Senhor. Vai transformando, vai mudando, Pai, a vida daqueles que precisam de mudança. Senhor, vai trabalhando em nossos corações. Pai, vai abrindo os nossos olhos espirituais. Senhor, vai tirando todas as comichões dos nossos ouvidos. Espírito Santo de Deus, nos ajuda, Senhor, para que possamos ter discernimento do teu Espírito Santo. Senhor, sabemos que sem ti caminharemos nesse mundo. Senhor, quero te pedir, nos ajude, Senhor, para que possamos saber, Jesus, no máximo da tua glória, quão grande é o teu poder, quão grande é o teu amor por nossas vidas. Senhor, nessa noite eu quero te pedir para aqueles corações angustiados, para aqueles que acham que não tem mais solução. Tu és o Deus que abre portas, tu és o Deus que cura feridas, tu és o Deus que restaura casamento, tu és o Deus que transforma a vida do homem, tu és o Deus que traz paz aos corações angustiados, tu és o Deus que abre o mar vermelho para o povo passar, e tu continua o mesmo, tu não mudou, Senhor. Pai, nessa noite eu quero te pedir, coloca amor nos nossos corações, para que a gente possa andar em unidade, para que a gente venha entender, Senhor, o teu plano perfeito, Jesus, para que a gente venha compreender, Jesus, tudo que tu tens feito em nossas vidas. Pai, eu quero te pedir pela vida de cada um que está aqui nessa noite. Senhor, tu és o Deus que sonda os corações. Pai, tu sabes, Jesus, se tiver alguém aqui triste e angustiado, Pai, revigora essa alma, Senhor, que essa pessoa saia daqui transformada. Jesus, que não saia da mesma forma que chegou, mas nessa noite eu te digo, pede ao Senhor, assim diz a palavra, tudo que tu pedires em meu nome eu farei. E o Deus de socorro está aqui dizendo que tu que queres que eu te faça. Exaltado seja o santo nome de Jesus. Obrigada, Senhor, pela tua presença. Obrigada, Jesus, pelo teu amor. Obrigada pelo teu cuidado, Jesus. Porque eu sei que só tu tem poder, Jesus. Deixa-me orar e chorei sem o teu coração, e a paz que o Senhor
ajudando, nos fortalecendo. Saiam daqui revigorados da presença do Espírito Santo. Saiam daqui dizendo assim: Jesus, a minha semana ela vai ser diferente. Senhor, eu estou saindo daqui diferente. Jesus, eu creio que o que tu tens para mim são coisas grandes que eu nunca imaginei. E eu creio que você vai viver a plenitude do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês.